Bom, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por terem dispensado o vosso tempo a um sábado à tarde para estarmos aqui a debater esta questão, que é de elevada importância para Loures e Odivelas. Saudar o Fernando Pedroso pela candidatura. Todos sabem o meu posicionamento e, em relação a Odivelas, sabem que é um concelho onde cresci, que tenho forte ligação e que sou daqueles que assumidamente sempre lidei mal com o facto de Odivelas ter saído de Loures, que acho que tínhamos muito mais a ganhar se estivéssemos juntos do que separados como estamos, mas de qualquer forma, como tenho a certeza que o Chega terá uma força significativa em Odivelas e em Loures, já que a sorte nos trouxe à separação dos concelhos, o futuro que é o Chega fez com que estes concelhos voltassem a trabalhar em conjunto, agora cada um com a sua autonomia, mas de forma intermunicipal e não apenas numa mera questão administrativa. Ora, um metropolitano visto em Loures. Eu já cá estou politicamente há 28 anos e, portanto, há 28 anos que para mim e para todos aqueles que são lourenses e que respeitam o Concelho de Loures e mesmo de Odivelas, o metropolitano para Loures ou o metro de Loures é igual há 33 anos, ou seja, é mais ou menos isto, é um metro. Não passa de 100 centímetros porque funciona muito como o cometa Alan, ou seja, passa de 4 em 4 anos, em que temos, na altura das autárquicas, temos sempre esta discussão do metropolitano, etc. Eu vou abordar isto numa questão muito mais política e da forma como isto politicamente tem sido adotado, até para uma lógica de comunicação integrada que eu acho que é importante e não tanto de mobilidade integrada, porque a mobilidade integrada, no meu entendimento, nós temos um problema que, tentando falar isto de uma forma descontraída, o que é que interessa primeiro, o ovo ou a galinha? Ou nasceu primeiro o ovo ou nasceu primeiro a galinha? Enquanto continuarmos a olhar para o território de Loures e de Odivelas, em que a resolução deste município passa pelo metropolitano, para mim está tudo errado. E está tudo errado porque nós continuamos a ser o subúrbio de Lisboa, porque nós continuamos a ser um dormitório e porque a única coisa que o metropolitano vai trazer, apesar de sermos a favor da obra, é intensificar a mobilidade e mesmo assim não sabemos se o vai fazer porque os estudos de viabilidade financeira e económica determinam que às primeiras horas do dia terá de facto um grande importância e impacto naquilo que são as filas de trânsito, mas depois terá também só ao final do dia e durante o dia não sabemos se de facto vai ter essa importância ou não vai. Daquilo que olhamos para... Eu já sabia que ia tirar não sei quantas notas e depois não vou utilizar nada disto. Daquilo que olhamos para o dia-a-dia das populações e percebemos a forma como a mobilidade, hoje inaugurou-se uma parolice aqui em Loures, que chamaram Avenida, ou Rua, ou Beco, Mário Soares, e que estão muito mais preocupados com a toponímia do que propriamente com a importância que isso terá a nível de mobilidade e transportes no concelho. Nós continuamos a ter uma Carris metropolitana onde investimos vários milhões de euros, em que os municípios da área metropolitana de Lisboa colocaram vários milhões de euros, mas continuamos a ter dificuldade a satisfazer a necessidade de facto das populações. E olhamos agora para esta questão e tentamos perceber, ok, vamos ter metropolitano e vamos partir do princípio que isto vai correr bem, e eu já vou às questões que eu acho que o metropolitano de Loures foi sempre uma questão política e nunca uma questão de mobilidade. Isto é uma questão política, ponto final, parágrafo. E a questão de olharmos para isto e dizer, ok, concretizou-se, e vamos ter metropolitano, vamos ter não sei quantas estações, umas a 60 metros de profundidade, outras a 60 metros de altura, outras de superfície, outras vêm pelo lago, outras vêm pelo ar, e é tudo fantástico e maravilhoso. Nós não temos um plano municipal de habitação, ou seja, nós estamos a projetar uma obra de cerca de 1.000 milhões de euros para um futuro que não sabemos qual é, porque o território não tem planeamento, porque não há ordenamento do território, porque não sabemos quem é que vai viver nos próximos anos, não sabemos qual a taxa de ocupação do território e dos solos nos próximos anos, e não podemos cair no erro de utilizar a retórica, não querendo fazer reparos a ninguém, mas não me digam que a construção tem a ver com as questões das alterações climáticas. Em 1886, quando foi metido o decreto real para que Loures fosse criado concelho, já chovia no inverno e fazia calor no verão. Não há alterações climáticas, há falta de ordenamento do território, há permissão de construção em leitos cheias, há falta de visão política e há responsabilidade política, ponto final, parágrafo. E depois, há cheias. Há cheias porque no inverno estamos nesta reunião de Câmara a discutir a limpeza de sarjetas que devia ter sido discutida no verão
e no verão estamos a discutir a limpeza dos matos quando devíamos ter discutido no inverno. Por isso há incompetência política que convertem em alterações climáticas. E uma coisa é a ecologia, que a direita deve pensar, outra coisa é o ambientalismo bacoco e fascista que nos é imposto, como devemos viver, como devemos circular, o que devemos vestir, etc, etc, etc. E isso há uma diferença entre os ecologistas e os apanhados do clima. E os apanhados do clima não é connosco. Portanto, há uma falta de ordenamento do território e nós estamos a pensar numa obra de 1.000 milhões de euros sem perceber que não existe um plano de habitação municipal para jovens no concelho. Que a única preocupação que temos na habitação tem a ver com a habitação social. E não vamos mostrar os temas, mas é a grande preocupação. E, portanto, eu olho para isto e o que eu espero dos autarcas do Chega é estarmos ao lado deste projeto, acima de tudo, para o fiscalizar. Para percebermos que é uma obra importante, que é uma obra que de facto pode fazer uma mais-valia, mas ao mesmo tempo discutirmos, quando falávamos aqui na questão do PRR. É treta, é treta, é treta. Saiu do PRR. Nós ouvimos e dizemos todos, o metropolitano diz, as câmaras dizem, porque o ministro Pinto Luz garantiu. O ministro Pinto Luz tem bola a ver com esta obra. A obra não está com o Ministério das Infraestruturas, está com o Ministério do Ambiente. Porque esta obra está dentro da mobilidade sustentável do PRR. Está numa linha que é a C015. Mobilidade sustentável. É aí que está. As infraestruturas estão a zero na reprogramação do PRR. Foram a Bruxelas, os parolos. Salões somos nós aqui em Loures, mas com orgulho. Por isso é diferente ser salões com orgulho de parolos. Os parolos foram a Bruxelas, com uma pasta a pedir desculpa e dizer: nós em Portugal nem dinheiro sabemos gastar. Vocês entregaram-nos o PRR e agora não sabemos o que é que devemos de fazer. Porque na pasta de transição entre o PS e o PSD, fazendo contas aritméticas que o importante era dividir freguesias, estavam mais preocupados com o método ontem, a ver se vão eleger o Manel Jequim na junta de freguesia lá da tia que a subia, do que preocupados com aquilo que de facto podia interessar para a população. E a taxa de execução do PRR é uma vergonha. E fomos a Bruxelas, com as orelhas para baixo, dizer: está aqui. Não conseguimos executar. E como não conseguimos executar, ficou claro. O PRR não vai financiar o Metropolitano Loures. Está claro. E nós vamos a Bruxelas e dizemos: mas queremos uma reprogramação. Eu estive em Bruxelas, enquanto Presidente da Comissão de Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da República, e foi transmitido diretamente pelos responsáveis de Bruxelas. Não há reprogramação nas infraestruturas. O que não gastarem até 2026 volta para trás. E passamos a ter então um problema, que é dizer: e agora como é que vamos pagar ao metropolitano? Porque isto é simples, que as calças dos outros são... Havia uma expressão que eu acho que aqui posso dizer: pimenta no rabo dos outros é refresco. Estamos todos muito tranquilos de dizer: inicialmente era 250 milhões, passou para 480 milhões, 520 milhões mais 10%, 680 milhões... Todos nós podemos dizer: são milhões, são milhões, são milhões. Mas como é que vamos pagar? Chega tentou, através do Orçamento de Estado, como disse a Patrícia, mas tudo isto vai ter que, já ouvimos falar, que vai ao Banco Europeu de Investimento, que é através do BEI, porque através dos fundos dificilmente iremos lá, porque o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, de 21-27, não permite realocar estes projetos. Portanto, não há dinheiro para fazer isto. Paremos com esta brincadeira. Paremos com a brincadeira. Podemos meter os cartazes a dizer como é que passa aqui, que passa assado. A única coisa que estamos a criar é especulação imobiliária nos terrenos, a criar problemas sérios no município de Loures, porque não há terrenos para construção. E quando vamos à construção, não é a construção de habitação municipal, é de permitir que o mercado funcione, que os privados venham para o território, que possam fazer obra, que possam construir. Porque com mais oferta de casas, teremos certeza um custo mais baixo. Estamos às portas de Lisboa e continuamos com esta saloice e parolice de achar que estamos a não sei quantos quilómetros de distância e que somos o interior do país. Nós temos um problema sério com esta questão do metropolitano, porque era uma obra que fazia falta aqui. Mas eu não acredito nela. Posso ser dos poucos. E se chegar, não vai chegar da forma como estamos a dizer. Vamos ter impugnações. Porque esta questão de levantamento do visto prévio por parte do Tribunal de Contas em relação ao investimento do PRR foi só mais uma porta aberta à corrupção. Foi mais um princípio de lançamento dos procedimentos que muitos deles vêm para trás, com contestações, com impugnações, e quem está junto destes processos sabe perfeitamente do que estamos a falar. Portanto, podemos continuar a dizer: é agora, é agora. É importante, é,
Mas não era mais importante, se calhar, os partidos se sentarem todos, terem uma visão clara daquilo que está a acontecer, olharmos e perceber que o Plano Nacional da Ferrovia continua a estar desenhado, tem uma infraestrutura pesada de transportes, que é a ferrovia, a passar precisamente a 500 metros daquilo onde querem meter o metro. O território vai suportar a passagem de 2 infraestruturas destas. E onde é que vão estar os pontos para colocar? Para mim são parques de estacionamento, tecnicamente deve ter outro nome, para deixar os carros. Começa novamente a especulação imobiliária aqui. Vai ligar, não vai ligar a Mafra? Devíamos ou não devíamos estar a pensar, era na criação de uma nomenclatura de unidade territorial com Mafra e Vila Franca de Xira, para ter mais fundos, captar mais fundos e ter desenvolvimento no território. Ora, nós continuamos a projetar o território com base em algo. Nós já comprámos o fato e não temos ninguém para casar. Isto é maluquice, isto é doentio. Ela está com o vestido de noivo e ninguém a quer. Para que é que comprou o vestido de noivo? Isto é doentio. E nós estamos como metropolitano, quando percebemos que neste momento precisamos de um ordenamento do território, precisamos de olhar para gerar riqueza no território, não continuar a olhar para esta soloice que andamos aqui a fazer, que quando trazemos uma empresa para aqui, parece que os parolos vêm com a banda dos bombeiros a bater festa, porque parece um happening que está aqui a acontecer, e continuamos a limitar este território que tem a centralidade que tem. Loures, ninguém entra em Lisboa sem passar por aqui. A importância que este território tem é fulcral. Se vierem da Autostrada do Norte, têm que passar por Loures para chegar a Lisboa. Se vierem da A8, têm que passar por Loures para chegar a Lisboa. Se vierem de avião, 80% da pista do aeroporto Humberto Delgado é nossa. Somos nós que abastecemos Lisboa com o Marla. Loures tem uma grandeza e, se quisermos ir a partes históricas, foi aqui que se proclamou a República a 4 de outubro. E não a 5. Foi aqui que, inclusive, para o PCP aconteceu alguma coisa no dia 25 de abril de 1999, porque eles meteram ali uma estátua de 25 de abril de 1999, não sei o que é que aconteceu, mas aqui eu acredito que aqui não, enquanto eles estiveram a governar, isto vai desde o dia 1 até ao dia 31 de dezembro, para nós tem uma data e um calendário normal. Para eles, todos os dias é 25 de abril, por isso é que eles dizem 25 de abril sempre, que foi o que atrasou este Conselho e a limitação deste Conselho. Este território sempre teve uma necessidade de mobilidade e transportes que vem do tempo da monarquia. A várzea de Loures, onde hoje estão a construir grande parte do infantado em leites cheias, fazia a ligação aos Tujais por rio. Foi por ali que passaram os sinos, que foram para o convento de Mafra. Há história neste Conselho, isto não nasceu com o 25 de Abril, nem com a comunada que anda para aqui. Isto tem uma história lá atrás. Retomando ao metro. Nós temos de ter um posicionamento enquanto partido responsável, temos de estar ao lado da população. Acredito que é importante defendermos esta obra. Esta obra é uma estrutura importante, mas eu acho que era uma estrutura muito importante quando sabíamos quem ia pagar. E agora não sabemos. E o orçamento da Câmara Municipal de Loures não suporta isto. Portanto, eu acho que é importante nós começarmos a denunciar, não com a postura da Iniciativa Liberal, que não faz puta de ideia o que é que anda a fazer no Conselho, não tem mínima noção do que é que se passa no Conselho. Eu acho que ele, para vir para aqui para o Palácio, tem que meter GPS, porque nem sequer sabe vir aqui, e depois falam a dizer que isto é uma exorbitância e que a obra não deve ser feita porque é o Estado a pagar. Claro, o Estado deve pagar para o bem público, para o bem comum, e aí funciona o Estado. Nós não somos estatizantes, mas achamos que o Estado tem que ter responsabilidade naquilo que é o serviço primário às populações. Agora, nós continuamos com esta retórica. Eu vou-vos dar um exemplo. Na zona de Bucelas, em que estamos a candidatar um jovem como o Duarte, continuam a existir zonas na freguesia que não têm água potável. Portanto, quando falamos de projetos de 1.000 milhões e não pensamos que o ordenamento do território está completamente um caos e que não há planeamento. O que é que nós queremos para a saúde no Conselho? Quantos 1.000 milhões seriam necessários para resolver a situação da saúde? 1.000 milhões não custou o Hospital Beatriz Ângelo. Não temos centros de saúde, não temos serviço à população, fechamos as farmácias, os correios e permitimos que os mais velhos sejam desprezados no Conselho. Um político que não respeita os seus mais velhos não olha para o futuro. Isto é uma vergonha. E estamos a pensar numa obra, vamos meter aqui um centro da NASA. Não sou contra a obra, acho fundamental a obra. E voltámos a uma fase em que os partidos políticos aqui dentro, na última reunião de Câmara, discutiam porque o traçado ainda não está consolidado para a obra do metro. E não está por aquilo que o Luís disse. Não está porque ninguém pensou.
Se estivéssemos na Venezuela, ou na altura do PREC, que é o que paira aqui na cabeça desta gente, era fácil de resolver. Expropriação. Qual a expropriação? A terra é nossa. Entrava-se por aqui adentro e assumia-se isto tudo. Mas felizmente que não vivemos nesse tempo. Felizmente não estamos na Venezuela, nem que o socialismo imperou em Portugal. Porque aquilo não é socialismo. O que se passa cá é um socialismo transvestido, com alguns tiques de fascismo, e por isso é que existia lá na Alemanha uma coisa que eles não gostam de dizer, que se chamava nacional-socialismo. Não tem nada a ver com o fascismo, que isso é de Mussolini, que é muito diferente, mas não vamos entrar nas guerras da história, que eles gostam muito de inventar. Mas quem levantava o braço era nacionais-socialistas. São outras conversas. Mas a questão é, e as expropriações? E o que é que vamos fazer aos privados? E quem é que vai pagar isto? E de onde é que vem o empréstimo? E a Câmara tem competência técnica para poder acompanhar uma obra destas? De onde é que estamos a brincar? Fizemos uma grande obra e uma grande infraestrutura em Sacavém para tentar criar um mini túnel para circular água. Dá barracada todos os dias que alguém abre uma torneira, nem sequer é preciso chover. Portanto, eu acho que nós temos que ter muito seriamente, acho que chegou o momento que nós somos acusados de ser o irresponsável na sala. Que só gritamos, que não temos opinião, que aquilo que dizemos não tem fundamentação política nenhuma, que não há pensamento crítico. E eu acho que o metropolitano a Loures, para vos dar o exemplo, vocês sabem porque é que o Partido Socialista votou contra a proposta de colocar no Orçamento de Estado a responsabilidade do Governo nos valores totais para a consolidação do metro? Porque o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas, que é também deputado na Assembleia da República, Miguel Cabrita, estava muito incomodado comigo porque eu tinha colocado na proposta do Chega o metropolitano a Loures. E ele disse-me claramente, eu não posso permitir que devia dizer a ligação Odivelas-Loures. A isto chama-se pequenez. Porque se prejudicou a população por causa desta brincadeira, então estamos entendidos. Agora, façam fé naquilo que aconteceu no Congresso do PSD. E eu hoje só quero falar da vertente política e de alertar para o que eles fazem. No Congresso do PSD, Luís Montenegro apresenta grandes medidas infraestruturais para o país. E uma delas, uma grande reformulação e remodelação e um grande projeto para a metrópole, que é Lisboa. Eu até gosto da palavra metrópole, mas eles dizem sempre que é uma coisa que é saudosista. E foram eles que o disseram. Para a metrópole. Mas, no entanto, no meio desta história toda, a metrópole, eles vêm com projetos que violam o PDM, que entram pelos terrenos do aeroporto, que são da Câmara Municipal de Loures, que colocam algumas obras a passar pelas zonas que já estão delimitadas para o metropolitano. Ou estamos todos a chamar toda a gente de parolos, ou estamos a brincar com esta situação do metropolitano. Infelizmente, e eu só tenho 48 anos, infelizmente eu acho que não vou estar cá para inaugurar o metro. E não é porque eu acho que vou morrer cedo, porque eu até acho que vou adorar. Se já passei pelo que passei, até de algumas situações de doença, certamente que vou aguentar mais e vão ter que levar comigo mais tempo. Agora, muito sinceramente, nós temos aqui uma oportunidade de credibilizar a política e de permitirmos que as pessoas entendam em Loures e em Odivelas que têm sido comidas de cebolada com esta história. Que esta história é praticamente impossível, que o procedimento seja montado a tempo de criar alguma coisa. É praticamente impossível entender que não vamos ter contestação, porque obras destas não existem muitas em Portugal. E, portanto, aparecerão outros para estar junto do concurso que sabiam inicialmente que era deserto. E a parolice é tanta e mentem tanto à população, que a culpa tem a ver com o juridiquês e o Luís que me perdoou. Mas tantas vezes, nós que tivemos formação jurídica, ou que estivemos envolvidos, ou que são juristas ou advogados, a aplicação da lei e a forma dá um jeito tremendo à existência da Assembleia da República, para concluir, que constantemente estejamos a legislar para nós próprios. É uma coisa que nos enche o ego. Somos uns tipos interessantíssimos, os doutores da nação e os deputados da nação, que cada vez tornam as leis mais complexas, que chegamos ao ponto de depois nós, enquanto legislador, temos que pedir aos gabinetes internos para nos fazer uma interpretação da própria lei que nós fizemos, e não estou a mentir. Porque nem nós percebemos aquilo. E isto para vos dizer que, de facto, o Código da Contratação Pública é muito claro. E eu não sou a favor que deva ser mexido, porque acho que deve existir estabilidade legislativa. Evitando assim que possamos estar a fazer constantemente asneira. Mas a justificação
que nós temos para a existência da Assembleia da República, a não ser para estar a fazer barulho, é legislar. E nós não estamos a legislar para as pessoas. Nós estamos a complicar cada vez mais. E todo este processo demonstra que existia uma necessidade de desburocratização da administração pública, dos contratos públicos e de uma forma de funcionamento claro. O Estado continua a ser este polvo que está acima de tudo e foi por culpa do Estado que nós perdemos uma das maiores oportunidades dos últimos 50 anos. Pegámos no PRR, deitámo-lo fora e vamos ter que devolver. É uma vergonha, vergonha, vergonha.